Para trabalhar com idosos, não precisa deixar de trabalhar com alunos mais jovens. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que alguns profissionais de educação física têm quando a gente divulga e quando a gente começa a dar informações de como trabalhar com o público idoso. Na verdade, a gente não tem o objetivo de fazer com que todos os profissionais de educação física só trabalhem com o público idoso. Não é nada disso. A gente, na verdade, quer qualificar o profissional de educação física para trabalhar com esse público. Agora, ele não precisa deixar de atender o outro público, o público mais jovem, o público que visa estética. Isso vai ser uma opção do próprio profissional. Se com o decorrer dos anos ele vai começar a migrar só para o público idoso, se ele vai se especializar em algum desses nichos, porque mesmo dentro do público idoso, a gente vai ter diversos tipos de nicho para poder atuar. Então isso vai ser uma colocação, vai ser um posicionamento do profissional de educação física. Por exemplo, nós quando começamos a trabalhar com idoso, nós não trabalhávamos só com idoso. A gente tinha nossos alunos, eu tinha meus alunos nos extremos do dia, como a gente reclama, mas eu comecei a dar aula para alguns alunos idosos mais no período da tarde, logo depois do almoço e no final do período da manhã. E quando eu comecei a perceber que a minha rentabilidade estava melhor, de vez eu ficar com aquela vida alucinante de acordar às 6 horas da manhã e ir até às 11 da noite, eu comecei a reduzir os meus horários. Então eu não dou mais aula para nenhum aluno depois das 9 da noite. Eventualmente para alguns, e sim, mesmo assim, alunos que eu já tenho há muitos anos. No caso, alunos jovens, alunos de 35, 40 anos, mas que eu já atuo há 8 anos, 9 anos com eles. Então eu não deixei de dar aula para eles. Eu continuo dando aula para eles e fui me especializando em atender o público idoso. Então hoje, com o passar de 12 anos trabalhando com o público idoso, eu sei bem que melhora o nosso quadro horário. A nossa agenda semanal fica mais leve. Então eu não tenho mais aquela dor de cabeça de acordar cedo logo de manhã, daí ficar com muito período de ociosidade no decorrer do dia para começar a dar aula só no final do dia. Eu comecei a preencher melhor meus horários no meio da tarde e a maior parte desses horários é preenchido dando aula para idosos. Só que para isso eu tive que me qualificar. Eu tive que me capacitar. Então eu não pude começar a dar aula para esses alunos sem entender quais eram as reais necessidades dele. Senão eu não ia conseguir me firmar nessa área, eu não ia conseguir firmar as minhas atividades e não ia conseguir fidelizar esse cliente. Esse cliente facilmente iria perceber que eu não tinha conhecimento do que eu estava pedindo para ele fazer, das orientações que eu estava recomendando para ele. Então é muito importante o profissional de educação física perceber que trabalhar com o público idoso não significa que ele tenha que abrir mão das outras áreas de atuação. A gente tem pessoas que trabalham em colégios, que trabalham com idosos, pessoas que trabalham com personagens de alta performance, corrida, que trabalham com idosos. Então a gente não precisa deixar de atuar nas outras áreas, nos outros campos de atuação dentro da educação física para ir trabalhar com idoso. Você pode perfeitamente continuar trabalhando com o público idoso, com o público mais jovem, para começar aos poucos e trabalhando com esse público. Mas uma coisa é certa, vocês vão perceber que à medida que vocês forem trabalhando com esse público, vocês vão se sentir extremamente confortáveis trabalhando com eles. Vocês vão perceber que eles realmente valorizam mais o seu trabalho, vocês vão perceber que você realmente faz maior diferença na qualidade de vida dele. Então isso é muito importante para nós, profissionais de educação física, sabermos que estamos proporcionando uma melhor qualidade de vida para aquele aluno. Mas realmente, vou reforçar o que eu estou falando, a gente não precisa abrir mão de dar aula para pessoas mais jovens. Eu também gosto de dar aula de alto rendimento, com alta intensidade de carga, com treinos HIIT para alguns alunos. Só que eu consigo fazer isso em alguns períodos do meu dia, em alguns alunos específicos. Porque, vou ser sincero para vocês, se eu mantivesse esse ritmo de dando aula com altas intensidades para alunos, só buscando performance, estética, eu não conseguiria ter a agenda semanal que eu tenho. O ritmo eu não conseguiria manter durante muitos anos. Hoje eu já tenho mais de 20 anos de atuação na área de personal trainer. Com certeza, se eu não fosse migrando o meu ritmo de atuação, meu ritmo de aulas, eu não conseguiria manter esse ritmo durante muitos anos. E esse é o conselho que eu dou para vocês. Se vocês pretendem começar a trabalhar com o público idoso, comecem aos poucos, vão preenchendo seus horários ociosos, e aí é uma opção de vocês
e escolher se vocês não querem mais dar aula nos extremos do dia e compactar mais os seus horários no meio do dia, ou tem profissionais que eu conheço que continuam, que até trabalham com o público idoso, mas dão aula das 6 da manhã até as 8 ou 9 horas da noite. É uma opção do profissional, mas é uma forma, trabalhando com o público idoso, de você preencher melhor a sua agenda, você diminuir os seus horários ociosos, você se rentabilizar melhor. Tem gente que vai adorar receber muito mais aulas no final do mês. No final do mês, o que importa é o faturamento que a pessoa vai ter. Tem algumas outras pessoas que focam em qualidade profissional, em qualidade de vida profissional. Então elas preferem compactar mais os seus horários, tendo alguns outros horários com mais tranquilidade, então conseguem acordar mais tarde ou dormir a hora, não precisam trabalhar até muito tarde, né? Então conseguem jantar tranquilamente com a família, dormir cedo. É uma opção do profissional. Mas para facilitar, para você ter essa opção, é o objetivo do Descomplicando o Envelhecimento. Nós estamos mostrando para você uma outra área de atuação dentro da nossa área profissional, dentro do nosso mercado profissional. Não necessariamente que você tenha que abrir mão da outra área que você atue. A gente nem quer que você abra mão da outra área que você atue. Porque o objetivo do Descomplicando o Envelhecimento é fazer vocês entenderem, compreenderem, aprenderem como atuar de forma segura e eficaz com o público idoso. Para que daqui 1 ano, 2 anos, à medida que você começar a trabalhar com esse público, aí sim você possa fazer escolhas dentro da nossa profissão. Porque é muito comum termos queixa de profissionais que deixam a nossa profissão por causa dessa rotina desgastante, porque não querem ficar acordando tão cedo a vida inteira e dormir muito tarde. Então, trabalhando com o público idoso, a gente consegue sanar algumas dessas queixas, a gente consegue tentar resolver algum problema de alguns profissionais, que é essa a nossa intenção, é passar para o profissional a nossa experiência de vida, que deu resultado para a gente poder proporcionar ao profissional de educação física um novo nicho e aí sim ele fazer uma escolha. Se ele quer trabalhar com muito mais pessoas, aí ele começa também a atender o público idoso e trabalha com muito mais pessoas, tem um leque muito maior de atuação e consequentemente vai dar muito mais aulas. Ou se ele quer começar a se especializar num público, só atendendo aquele público e tentar ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida profissional, conseguindo manter uma longevidade profissional. Então é essa a nossa ideia. Comece a seguir a gente no Descomplicando o Envelhecimento nas nossas redes sociais. Eu convido você a participar da maratona Descomplicando o Trabalho com o Público Idoso, que vai acontecer do dia 5 ao dia 12 de julho e que vai ser dentro do nosso canal do YouTube, para vocês tirarem algumas dúvidas, para vocês entenderem exatamente qual que é a nossa ideia com o Descomplicando o Envelhecimento e que realmente o Descomplicando o Envelhecimento possa fazer diferença na sua vida. A gente quer melhorar a sua vida profissional, a sua atuação profissional e te capacitando a ser um melhor profissional na nossa área. Espero que tenha passado a informação, que tenha sido útil para vocês. Um forte abraço, pessoal!